Graça e paz, irmãos. Tomem o assento, seja Deus honrado, louvado, engrandecido para sempre. Percebe, irmãos, que a suficiência repousa sobre o Senhor, só em ti. E quero crer e creio nisso, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui reunidos em culto ao Senhor, nós temos consciência daquilo que acabamos de cantar. A suficiência é em Cristo, só em ti, Senhor. Só em ti nós podemos descansar, só em ti podemos aguardar, só em ti nós podemos ter esperança. Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Que alegria poder voltar ao templo. Estivemos aqui pela manhã em culto, em louvor, em ministração da ceia, e hoje à noite retornamos ao templo e estaremos ouvindo mais uma vez a voz do Senhor, que fala, que ministra, que usa-nos como instrumentos em suas mãos. Eu quero lhe convidar, querido, a que você possa ir para o primeiro livro de Samuel, capítulo 7, há uma escritura aqui muito conhecida, verso 12, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Nos diz a palavra do Senhor: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, toda a igreja, até aqui nos ajudou. Mais uma vez, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Reconhecemos de fato que somente em ti nós encontramos forças, ó Pai. Só em ti, amor verdadeiro, límpido, puro, irreparável, perfeito. Só em ti nós encontramos esperança, Pai. Crendo nessas realidades, aqui estamos prontos, preparados, dispostos a ouvirmos a tua voz através da palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos, como boca do Senhor. Fala conosco nesta noite. Assim nós oramos, nós já te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos nesses últimos cultos, dia 31, eu falei sobre a bênção sacerdotal, mostrando-nos a ação livre do Senhor em nos abençoar. Nesta manhã nós ministramos a ordem do Senhor Deus a Josué. Josué, seja forte, seja corajoso, pelas razões que o texto de Josué 1, de 1 a 9 nos apresenta. Deus estaria com ele, Deus estaria conduzindo, Deus não estaria desamparando Josué e nenhum dos seus filhos, e nós recebemos a mensagem, compreendemos acerca da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Nesta noite, irmãos, eu penso que tudo aquilo que nós ouvimos nesses últimos dois cultos gera em nós gratidão no coração. Gera em nós um sentimento de gratidão. E aqui nos deparamos dentro de um texto que nos apresenta um contexto um tanto quanto diferente. Por quê? Vejamos, há uma prática aqui estabelecida e muito normal entre a cultura dos hebreus de se levantar pedras, de colocar pedras. Por algumas razões, entre essas razões, era muito comum levantar essas pedras em comemoração a acontecimentos importantes. Era muito comum, queridos, e aqui nós não estamos diante de um texto ou de uma atitude nova, promovida aqui em 1 Samuel 7, versículo 14. Versículo 12, percebam, era uma prática tão comum. Quando nós voltamos, às vezes nós esquecemos disso. Quando você volta ali ao capítulo 28 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que eu quero te convidar a que você possa acompanhar comigo, para que você possa testificar o que lhes digo nesta noite. Gênesis capítulo 28, acompanha comigo, a partir do versículo 20. Gênesis 28, a partir do versículo 20. Acompanhe comigo que nos diz a palavra: fez também Jacó um voto, dizendo:
Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós nos deparamos aqui em Gênesis, uma prática muito comum. Jacó aponta para todos nós que era algo muito comum, essa ideia de erigir uma pedra, de estabelecer algo que apontasse para uma ação importante que aconteceu, sobretudo, irmãos, aqui nesse contexto entre os hebreus, de uma ação livre e soberana de Deus, em benefícios, em bênçãos e até mesmo em meio às provas. Era muito comum que o líder se levantasse e erigisse essa pedra e apontasse as razões pelas quais ele levanta esse altar em adoração, em louvor, em reconhecimento à ação livre e soberana de um Deus, note bem, querido, que continua agindo no meio do seu povo. Aleluia. Um Deus que age, um Deus que responde. Se você notar bem, querido, lá no capítulo 35, ainda de Gênesis, eu estou em Gênesis, está escrito no verso 14, então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou o óleo. Era muito comum, irmãos, em gratidão, em louvor. Se você caminhar mais um pouco, há outro relato bíblico, e aqui já no livro de Josué, lá no capítulo 4, nesse relato, Josué, ele colocou 12 pedras no meio do rio Jordão, e outras 12 na margem ocidental de Gilgal, a fim de marcar o local onde as águas se abriram e Israel atravessou para a terra prometida. Lembram, quem estava aqui de manhã percebeu que ali estávamos diante do capítulo 1 de Josué, em que Deus prometeu que estaria conduzindo o povo diante dos desafios desta travessia no deserto. Josué, em gratidão, diz lá no capítulo 4, ele colocou 12 pedras, louvou a Deus, exaltou o nome do Senhor Deus, reconheceu a intervenção livre e soberana de Deus. Nos deparamos aqui ao capítulo 7, irmãos, de 1 Samuel, um texto muito conhecido, mas sobretudo chama a sua atenção porque, mais uma vez, como praxe, como prática, nos diz o texto que foi levantado um memorial, foi erigido um memorial por um filho de Deus, por alguém que mais uma vez reconheceu a ação soberana de Deus, mesmo, e note bem, querido, mesmo nos enfrentamentos mais difíceis da vida. Aqui estamos diante de um relato em que as dificuldades, elas são apresentadas aqui. Se não vejamos, nós estamos diante de um contexto aqui em que esta pedra foi erigida em gratidão a Deus, para trazer à memória do povo um dos relatos mais trágicos do Antigo Testamento. Se você conhece um pouco a história, você sabe que nos primeiros capítulos do livro de Samuel, o povo foi atacado, mais do que atacado, o povo de Deus foi derrotado pelos filisteus próximo a Ebenezer. Nós estamos diante de um relato, de um pano de fundo, de um contexto que revela-nos um ataque sangrento no vilarejo chamado Efraim, em que um povo foi atacado, os inimigos, eles geram no povo de Deus uma comoção, uma angústia. Note bem, querido, mais de 30 mil pessoas foram mortas. Olha que tragédia, irmãos. A arca da aliança é levada pelos inimigos, isso causou uma comoção em todo o povo. O sacerdote Eli, recebendo a notícia do fracasso da batalha, da morte dos seus filhos, da perda da arca do Senhor, diz a palavra, olha que contexto, ele cai e morre. Sua nora, movida por dores de parto, deu à luz um filho e chamou Icabode, que significa foi-se a glória de Israel.
E em meio à tragédia, em meio à dor, em meio à angústia, que veio a palavra de Deus a Samuel, que o exortou para que ele fosse boca de Deus e convocasse o povo a um arrependimento, a um converter o coração ao Senhor, a que eles rejeitassem falsos deuses, que eles consertassem suas vidas e pudessem olhar para o eterno. Foi nesse contexto, irmãos, que Deus levanta o profeta para que esse homem exorte o povo de Deus. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, você volta um pouquinho ao capítulo 7 de 1 Samuel, no verso 2. Acompanha comigo para que você possa testificar o que lhes digo. Olha o verso 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram, irmãos, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram somente ao Senhor. Louvado seja Deus. Presta atenção, querido. Nos momentos mais angustiantes da vida, Deus levanta alguém para exortar. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, em que nós perdemos o prumo, os trilhos, Deus levanta alguém para exortar. Nós somos de uma igreja que é fruto da reforma protestante, e nós sabemos que a reforma protestante foi a volta aos trilhos, dos desmandos teológicos, das vendas das indulgências, das barganhas em troca de salvação. Deus levanta homens, os pré-reformadores, os reformadores, os pós-reformadores, que chamaram o povo ao arrependimento, a volta aos trilhos, ao reconhecimento de suas fragilidades, ao entendimento que se Deus não for por nós, se Deus não consertar, se Deus não renovar, se Deus não nos ajudar, se Deus não nos orientar, se Deus não lançar e erradicar das nossas mentes e corações aquilo que não agrada a Ele mesmo, de fato nós iremos sucumbir. Viveremos de maneira trôpega, falha, limitada, pecaminosa, afastados do trono, distantes da presença de Deus. Mas note bem, querido, Deus se importa, Deus se interessa por sua glória, por sua honra, por sua santidade, e Ele sempre levanta alguém como boca sua para nos exortar, para nos abençoar, para nos provar. E entendedores como somos, entendemos e reafirmamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Nós amamos a Deus, aleluia. Esse povo amava a Deus, mas era um povo desobediente. E é nesse contexto, é nesse pano de fundo, irmãos, que diante da confissão, do abandono, do reconhecimento das mazelas da alma, da mente, irmãos, notem bem, eu estou falando aqui de um povo que conhecia a Deus. Muitas vezes nós estamos dominicalmente nos templos, mas nós carregamos as nossas mazelas. Deus irá fazer algo diferente, novo, transformador, se nós confessarmos, se tirarmos do meio de nós mesmos aquilo que não agrada ao Senhor. Eles fizeram isso. Capítulo 7, versículo 4, diz a palavra que eles serviram somente ao Senhor. O reflexo disso, irmãos, encontramos aqui a partir do versículo 5, ainda estamos no pano de fundo, ainda estamos à guisa de introdução aqui. Olha para o verso 5, disse mais Samuel, verso 5, capítulo 7, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia, e ali disseram, olha o reconhecimento, irmãos, pecamos, Senhor, contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel,
o que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Aleluia! Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Deus é um Deus que responde. Você crê nisso, meu irmão? Que troveja, que traz respostas, que não abandona, que não nos entrega a nossa própria sorte. Aleluia. Há quem pense que Deus está calado ou não atento às situações. Olha aqui para mim, querido, Deus nos conhece. Ele sabe do que nós necessitamos. Ele sabe como é que você está aqui nesse primeiro domingo do ano. Ele conhece as agruras da tua alma. Ele sabe como é que você está aqui hoje à noite. Diz a palavra, então Samuel clama ao Senhor. E diz o texto sagrado, que estando ali, verso 10, trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Vamos ler o verso 12, por isso nós chegamos ao verso 12, todos juntos. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou. Você pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus, irmãos. Vocês percebem como Deus ele exorta o seu povo e muitas vezes nos leva a frentes de combates para que Ele possa forjar o nosso caráter. Isso é válido, isso é necessário. Vez por outra, encontro pessoas assim: pastor, eu não consigo entender a razão desta prova em minha vida. Permitam, irmãos, estamos no primeiro domingo de 2025, ainda eu posso falar em 2024. Quantas provas! Eu não sei vocês, mas eu vivi juntamente com a minha família um misto de bênçãos e de provas. Eu tenho certeza que você também viveu isso. Esse misto que muitas vezes nós não conseguimos equacionar, não cabe em nossa mente. De um Deus que nos disse lá no início de 2024 que estaria conosco, esteve, mas que nos provou, e que às vezes nós não tínhamos respostas à prova de Deus. Nós não podíamos apresentar esse conceito muito bem definido, porque estávamos ali em construção. Deus não, Deus sabe o que faz, Deus é soberano, Deus forja, Deus trata, Deus molda, Deus trabalha, Deus faz como lhe apraz, e bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Ele tem um controle de todas as coisas, mas muitas vezes nós não conseguimos entender, irmãos. Estamos diante de um texto em que o povo de Deus é exortado, mas o Deus que coloca ali prova é o Deus que traz o subterfúgio, a graça, a bênção, o consolo, a resposta, e bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Assim foi durante todo 2024, irmão. Samuel o que é que fez? Nós entendemos agora o versículo 12, porque o versículo 12 é uma resposta de gratidão àquilo que Deus fez. E diz a palavra que ele ergue um memorial ao Senhor e o chama Ebenezer. Ebenezer significa, irmãos, pedra de ajuda. E é interessante que ele levanta o nome Ebenezer, e Ebenezer é o nome do vilarejo próximo ao qual o povo estava quando foi atacado e abatido, vindo até a perder a arca sagrada. Alguém pode questionar, ao estudar esse texto, eu pensei, mas por que Ebenezer? Ebenezer é a lembrança e a memória da prova. Eu posso entender algumas razões aqui, irmãos, aqui nós entendemos que até em meio às provas, nós entendemos que Deus tem propósitos, irmãos. Deus tem propósitos.
E ele levanta essa pedra, ele levanta esse memorial, ele levanta aqui para que o povo pudesse lembrar: olha, Deus nos provou em Ebenezer, mas ele nos provou, mas ele estava conosco, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você crê nisso, meu irmão? Diga amém. Eu creio. Eu quero lhe dizer com isto, querido, que em nenhum momento da nossa vida Deus se faz ausente. Eu queria aqui, olhando para essa expressão Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, eu queria apresentar 3 verdades pontuais para a gente, que são claras aqui no texto, que nós podemos inserir aqui sem nenhum problema, porque o contexto reclama de nós tal compreensão. A primeira verdade é que Ebenezer é um convite a que olhemos para o passado. O texto diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Repita comigo, querido: Ebenezer, até aqui nos ajudou. Ebenezer é um convite ao passado. Parece até um tanto quanto estranho dar ao memorial de Vitória o nome do local da derrota. Eu não sei se você já entrou em crise por isso, ao ler esse texto, mas o nome dado aqui, irmãos, é o nome do local da derrota. Vamos pensar comigo, logicamente, ao estudar esse texto, eu pensei: por que não dar o nome do local que eles venceram? Por que dar o nome do local que eles foram derrotados? Esse vilarejo aí, Ebenezer. Por que esse memorial? Para mim, olha o que eu pensei, irmão. O mais apropriado seria dar o nome de Mispa, o local que eles venceram. Mas erigida aqui uma pedra para apontar a todos eles a realidade que até em meio às lutas Deus não nos abandona. E eu posso dizer com muita ênfase nesta noite: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou mesmo em meio aos desertos, porque Deus estava comigo. Aleluia. Esta pedra é levantada aqui. Eu até pensei: por que não levantou em Bet-car, onde os últimos inimigos foram perseguidos e derrotados? Em outra região geográfica também podiam colocar Bet-car, mas o nome do memorial é Ebenezer, onde o povo sofreu a primeira terrível derrota. Eu pensei um pouco sobre isso, irmãos. Eu penso que ao erigir o memorial, eu penso que Samuel aqui com os homens, com esse povo aqui, eles enxergam a mão de Deus não apenas na vitória, mas também na derrota. Eu quero que você entenda isso, que você pegue essa teologia de prosperidade, em que só ver a mão de Deus naquilo que é próspero. Entenda o seguinte: Deus está em todos os momentos das nossas vidas. Ele prometeu, bendito seja o nome do Senhor. Possamos desconstruir essa teologia que tem gerado confusões. Ebenezer, eu já vi muita gente usando essa expressão, Ebenezer, pedra de vitória, mas ela foi levantada para apontar um momento de derrota, irmãos, de aflição. Aqui uma consciência de que Deus, Ele estabelece todas as coisas. Deus está no consolo, olha para mim, mas Deus também está na disciplina, irmãos. Deus está em todos os momentos. Deus está na felicidade, mas Deus está ali presente na hora do choro. Deus está na porta aberta, mas Deus também age quando fecha portas. Deus é soberano, Deus que tem o controle de todas as coisas. Por isso que Ebenezer é um olhar no retrovisor, é olhar para o passado e entender que todas as coisas cooperaram. Mas pastor, não foi tão interessante 2024? Eu ouvi muita expressão de algumas pessoas: eu não vejo a hora de 2024 terminar. Eu não vou pedir para que você levante a mão não, tá? Eu acho que alguém também pensou assim aqui. Mas eu ouvi: eu não vejo a hora de 2024 terminar. Eu quero dizer, querido, que no tempo de Deus, 2024 estava estabelecido. E veja que coisa contraditória, irmãos.
nós entendemos que aquilo que Deus estabeleceu em 2024 é o melhor. Você entende isso, amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É o melhor. Mesmo que eu possa pensar, não, Deus, não foi tão bom. Mas eu preciso entender a expressão usada aqui. Quando eu digo Ebenezer e olho para trás, eu penso que Ele me abraça, mas Ele também me corrige. Quando eu penso até aqui, irmãos, por isso que Ebenezer é um convite ao passado, a expressão até aqui traz-nos a ideia de uma mão apontando em direção ao passado, até aqui. Para chegar aqui, eu me conduzi, eu fui conduzido, eu passei por adversidades, Deus me conduziu. Aí nós podemos elencar uma série de coisas: na enfermidade, na saúde, em casa, fora de casa, em terra, viajando no mar, de forma aérea, quem sabe, com honra, sendo até desonrado, na perplexidade, na alegria, em provações, em triunfos, em oração, em tentações. O Senhor tem nos ajudado. Se não fosse o Senhor que estivera comigo, eu teria sucumbido. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que nós podemos dizer, assim como esse povo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Ebenezer é um convite para que olhemos para trás. Eu quero que você faça esse exercício hoje, nesse primeiro domingo do ano. Olha para trás. Como foi 2024? Difícil, pastor, não vi a hora de terminar. Agradeça a Deus. Você possa erigir uma pedra no teu coração hoje de gratidão, dizendo: Deus, até aqui o Senhor foi comigo, porque se o Senhor não estivesse comigo, eu tinha abandonado o Senhor, eu tinha entrado em desespero. E falo isso com muita propriedade, irmãos, porque como líder espiritual, como pastor, nós acompanhamos algumas realidades em 2024 de perto, e sabemos como foi difícil, como foi desafiador, mas nós podemos dizer nesta noite, nós olhamos para trás e nós temos a plena convicção que Deus nos acolheu, mas que Ele também nos confrontou. E seja bendito o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor em tudo. Deus seja louvado. Aleluia. Amém. Ebenezer é um convite para o passado, mas, irmãos, de fato, Ebenezer também é um convite para o presente. A segunda verdade que o texto nos apresenta aqui, olhando para a expressão Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, eu penso que até aqui também não apenas aponta uma mão que me leva de maneira retroativa para que eu possa olhar para o passado, mas o até aqui revela-nos o presente. Se eu cheguei até aqui hoje, o presente, este dia, é porque Deus permitiu, porque Deus esteve comigo, é porque Deus me sustentou até hoje, neste dia, até aqui, dia 5 de janeiro de 2025, nós podemos entender que a misericórdia, a graça, a paciência, a benignidade de Deus, a bênção, a proteção, o guardar de Deus, tem sido uma realidade para nós. Por isso que eu posso dizer, até aqui, até o dia 5 de janeiro, Deus esteve comigo, Deus me sustentou, Deus me ajudou. Há aqui um convite solene à gratidão, a um culto de adoração, a um profundo contentamento, pois Ele esteve e está conosco, mesmo em meio às lágrimas. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Ebenezer era um convite para o presente. Irmãos, quando esse povo herege aqui, está erigindo, melhor dizendo, aqui essa pedra, eu fico imaginando as histórias ali, esse momento, as conversas. Deus agiu, Deus nos libertou, até aqui Ele está conosco. E aqui, irmãos, ao pensar sobre isso, eu penso que a realidade da vida revela-nos muitas vezes a expressão da dor que experimentamos. Eu disse pela manhã que para nós que estamos aqui na plataforma, é mais fácil
compreender os semblantes aqui. E durante todo o ano 2024, eu percebi irmãos e ovelhas que chegavam do domingo muito felizes, e era perceptível, felicidade, a forma que cantava, Deus, mas em momentos que chegaram tristes aqui, que já entrou naquela porta, eu dizia, meu Deus, tem misericórdia, Deus nos conhece. Eu sei que, irmãos, a vida, ela se apresenta até aqui, nos mostrando a realidade da dor. E por que nós compreendemos isso? Porque se você pega e faz um paralelo do até aqui ao que foi revelado no pequeno livro de Eclesiastes, em seu famoso poema, no 3º capítulo, o autor de Eclesiastes irá nos apontar a realidade até aqui de estações, de tempos determinados pelo nosso Deus, que é soberano para nós nesta vida, incluindo épocas de tristeza. Porque diz a palavra, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Entre esse tempo está escrito o tempo de chorar, de prantear, de sentir dor. Mas até nesses momentos, até aqui, neste presente, nós não podemos descaracterizar o louvor e o culto a Deus, porque nós entendemos que Deus soberanamente estabeleceu todo o tempo, porque o tempo debaixo dos céus foi estabelecido por Deus. Se nós estamos aqui, e como estamos aqui, Deus está no controle das nossas vidas. Pastor, as portas se fecharam. Pastor, tem enfermidade. Pastor, tem luta. Pastor, tem adversidade. Pastor, tem embate. Pastor, não está muito bem na minha casa. Quero lhe dizer nesta noite, Deus está no controle de todas as coisas. Podemos dizer, Ebenezer, até o presente, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Você sabe por que nós não desistimos e paramos? Porque quem guarda o depósito é Deus que está no controle das nossas vidas. Aleluia. Se dependesse de mim e de você, meu irmão, eu já contei para vocês, permita-me contar, pastor gosta de repetir história, né? Uma vez eu estava no gabinete, o irmão chegou, pastor, estou a fim de desistir de tudo. Eu disse, eu também, o que é que a gente faz? Não aguento mais, eu também, faz tempo. Como a gente faz? Me ajuda também? Me ajuda que eu lhe ajudo. Dá vontade, pastor, também me passa por isso. Dá vontade de esquecer tudo também, mano. Dá vontade de sair correndo. Me avisa que eu vou junto. Vou correr também. Nós passamos por isso. As pressões, as cobranças, as lutas, as decepções. Não dá vontade, irmãos, de desistir, às vezes? É verdade ou não é, irmãos? Ou só acontece comigo e com essa irmã? Eu já contei, outra história que eu já contei, permitam-me, viu, irmãos? Primeiro domingo do ano, permitam-me. Concomitante a isso, eu disse para vocês, teve um domingo, alguns anos atrás, acontece com o pastor também, em que eu cheguei no gabinete, doido para não pregar, irmãos. Como é que o pastor não quer pregar? Estava tão triste. Passei, fiquei ali no gabinete quietinho. Eu orei assim, Deus, que ninguém venha no gabinete conversar comigo hoje. Eu queria ficar aqui só para subir ao púlpito e pregar. Rapaz, eu acabei de orar, a resposta é rápida. Uma irmã bateu naquele vidro lá do gabinete. Eu digo, não acredito, meu Deus. Ô irmã, eu até dei aquele chá para ver se ela já ia embora. Venha. Eu já dei aquele chá para aquela despedida, né? Diplomática. Tchau, irmã. Ela disse, eu posso entrar? Venha, minha irmã. Ela entrou. Ela abriu a porta e disse, pastor, eu não quero falar, não pedir nada, nem falar nada. Quer dizer, Deus te ama. E fechou a porta, irmãos. A irmã que fez isso está aqui hoje, ela sabe. Deus te ama. Isso veio como uma flecha no meu coração. Irmãos, não foi uma exposição bíblica, não foi exposição de um livro, não foi os meandros de um livro teológico, nada disso. Deus nos conhece. Ela bateu no vidro e falou, pastor, só dizer isso, viu, pastor? Eu até fiquei assim, pois não, irmã, Deus te ama. Fechou a porta. Irmãos, meu Deus, me leva logo para o ponto, eu quero pregar. Deus renovou meu coração. Minha vida
uma resposta abençoada de Deus. Mesmo em meio às provas, nós podemos erigir uma pedra e podemos afirmar: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. A ideia do tempo está muito clara. A ideia da soberania de Deus. E às vezes nós não entendemos nossas lágrimas, e nós somos incapazes de compreendê-las, porque nós somos finitos, porque elas foram estabelecidas por Deus, e nós não conseguimos entender. Tem um autor chamado J.I. Packer, ele falando sobre essa soberania de Deus e a incapacidade do homem de compreender as ações livres e soberanas de Deus. Ele afirmou: Deus, diz Packer, Ele escondeu de nós quase tudo o que gostaríamos de saber sobre os propósitos providenciais que Ele está realizando em nossa própria vida. Tem coisas que nós não temos respostas para agora, irmãos. Eles dizem como pastor que às vezes eu não tenho respostas para algumas perguntas, eu não tenho para mim. Diz Packer, Deus esconde em nós algumas coisas. Cabe a Ele soberanamente, cabe ao Senhor que age livremente. Porque, irmãos, quando Paulo sobe ao terceiro céu, ele diz: eu não posso nem revelar, nós não iremos entender. E cabe-nos confiar, e tenho colocado isso como meta no meu coração: Deus, eu não vou tentar descobrir, eu vou descansar, eu vou confiar, eu vou entregar pela fé, sabedor que sou, que Deus está no controle, e Deus tem sempre o melhor para a gente. Aleluia. Porque nossa angústia, irmãos, em tentar entender o presente, porque até aqui tem sido assim. Note bem, a nossa angústia, ela não diminuirá a nossa paz. O que é que diz a palavra de Deus? Jesus: não andeis ansiosos. A nossa angústia não gera paz no coração, pelo contrário, a minha ansiedade gera inquietude à alma. Se eu quiser entender tudo, eu tiro o aspecto da fé, irmãos, e levo tudo para a realidade da razão. Tem coisas que nós não entendemos. Esses irmãos não entenderam não, irmãos, porque ser derrotado em Ebenezer, o povo de Deus, mas sabe o que eles fizeram? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, seja Deus glorificado para sempre, amém. Ebenezer, para a gente caminhar para o final, irmãos, é um convite ao passado. Ebenezer é um convite ao presente, mas curiosamente, Ebenezer também é um convite para que olhemos para o futuro. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, curiosamente, traz ao nosso coração a certeza, de fato, que Ele nos levará também para os dias que virão. Se Ele esteve conosco até o presente aqui, nos diz a palavra, Ele estará conosco para os dias que virão. Ele não abandona o seu povo, aleluia. Que bom poder começar 2025 neste sermão aqui, do domingo à noite, dizendo: Deus, a expressão Ebenezer até aqui indica uma jornada ainda incompleta. Eu não sei se vocês entendem assim. Deixa eu lhe perguntar, fazer um exercício mental aqui. Até aqui é o destino final da gente? Até aqui? Não. A jornada está incompleta, irmãos. É até aqui, mas outras coisas virão. Eu posso olhar para o futuro, eu posso entender e compreender e equacionar nesse futuro a misericórdia de Deus. Deus vai continuar sendo misericordioso, perdoador, me ensinando, me disciplinando. Deus estará comigo. Ebenezer também é um convite para o futuro. E aí, irmãos, pensem comigo. Pensar sobre o futuro é pensar não apenas em coisas boas aos nossos olhos, mas pensar sobre o futuro, entendam, em nome do Senhor, é pensar, haverão provações, virão, melhor dizendo, provações, alegrias, tentações, triunfos, orações, respostas, labores, fortalecimento, lutas, mas também muitas vitórias. E nós entendemos que Deus haverá de nos conduzir até aquele dia em que Ele voltar ou me levar à sua presença. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia.
É olhar para o futuro, irmãos. A caminhada não terminou. Se Cristo voltasse agora, terminaria. Ele estaria enxugando os nossos olhos todas as lágrimas, aleluia. Mas nós podemos olhar para o futuro. A palavra de Deus para a gente hoje à noite é Ebenezer. Eu posso olhar para o futuro. Eu disse certa vez aqui na igreja que tem um fundador da missão para o interior da China, Hudson Taylor, e ele costumava pendurar na porta da casa que ele morava uma placa, e Taylor colocava na placa da sua casa, em toda casa que ele ia morar, ele colocava Ebenezer e Jeová Jireh. Juntas, estas palavras em hebraico significavam: até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará daqui em diante. Ou seja, Deus continuará sendo Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, aleluia. Ebenezer e Jeová Jireh, até aqui, e o Deus da provisão me faz vislumbrar o futuro na perspectiva de que Ele me levará em bom termo. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite, irmãos. Ebenezer é olhar para o passado, Ebenezer é olhar para o presente, mas Ebenezer também é vislumbrar um 2025 segundo a vontade de Deus. Mas eu não devo fazer nada disso, olhar para o passado, entender o presente, contemplar o futuro, sem gratidão, sem contentamento, sem quebrantamento e sem fé, porque o Eterno tem guardado o nosso caminho até aqui, e haverá de nos conduzir até ali, e mais, e mais, e mais, porque Ele, apesar da gente, Ele continua sendo fiel, aleluia, amém. Você entendeu a palavra de Deus para o teu coração, irmão? Vamos ler juntos? 1 Samuel 7,12. Fica em pé para a gente ler bem forte, para a gente terminar essa ministração. Toda igreja bem forte, verso 12 do capítulo 7, primeiro livro de Samuel. Toda igreja. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, irmãos, gratos por esta palavra, agradecidos pelo cuidado e pela provisão do Senhor em todas as coisas. Louvemos ao Senhor.